O fantasma da Grande Guerra. Por que a Rússia falha em tratar o TEPT? O que acontece quando a guerra acaba? Quando o som dos tiros e das bombas se cala e a rotina da vida civil volta a preencher o espaço. Para milhares de soldados russos, o fim do conflito na Ucrânia não significou o fim da batalha, de forma alguma. A verdadeira guerra, eles descobrem, é travada em silêncio, dentro da mente todos os dias. Uma crise invisível que a Rússia, apesar de seu histórico militar, parece incapaz de enfrentar. Eu sou o Rodrigo, e você é mais que bem-vindo ao Descobertas Incríveis. Para entender a negação russa ao tratamento de traumas de guerra, é preciso voltar no tempo, mais precisamente à Segunda Guerra Mundial, ou, como a Rússia a chama, a Grande Guerra Patriótica. O Exército Vermelho sofreu perdas inimagináveis, mas a mentalidade soviética não permitia fraqueza. Condições como o Shell-Shock, ou TEPT, na época, eram vistas não como uma doença, mas como covardia ou traição. Soldados que apresentavam sintomas de colapso nervoso eram, em muitos casos, enviados para unidades de punição ou até executados. A mensagem era clara: a mente e o corpo do soldado pertenciam ao Estado. E a única emoção aceitável era a bravura. O trauma era uma fraqueza que se resolvia com disciplina, não com terapia. Enquanto os americanos e britânicos, apesar de também cometerem erros, começaram a estudar e tratar o choque de combate, a União Soviética enterrou o problema sob o tapete. O trauma foi silenciado, e essa herança cultural de negação e autossuficiência é a mesma que décadas depois impede muitos veteranos russos de hoje de buscarem ajuda. A ferida da guerra não foi curada, ela foi apenas passada de uma geração para outra. O retorno à vida normal é o gatilho. Aqui sou uma pessoa boa e gentil, e lá eu matava pessoas. Esse conflito interno é aterrorizante. Um paciente de Tatiana, por exemplo, não conseguiu suportar a visão de pessoas relaxadas em um café e as agrediu sem motivo. Outro, um comandante, que usou métodos brutais para manter a disciplina, se viu em casa confrontando sua própria imagem no espelho. Meu Deus! Como pude tratar essas crianças assim? A agressividade e o arrependimento são os fantasmas que os perseguem. O trauma de guerra se torna uma violência contra o próximo, ou pior, contra si mesmo. A escala do problema é assustadora. Segundo as estimativas mais recentes, centenas de milhares de soldados russos retornaram do fronte, e o Centro Russo de Psiquiatria Bekhterev estima que até 11% deles devem sofrer de transtorno de estresse pós-traumático. Em casos de ferimentos graves, esse número salta para 17%. O presidente Putin chegou a sugerir, no início de 2024, a ideia de uma terapia obrigatória. Mas a política nunca saiu do papel. E por uma razão simples: não há profissionais. As estimativas mostram que a Rússia tem apenas 4 ou 5 psicólogos para cada 100 mil habitantes, uma fração do que seria necessário para lidar com a crise. Sem uma infraestrutura de apoio nacional, esses soldados ficam perdidos. Tatiana conseguiu ajudar apenas 8 soldados ao longo de um ano. A esperança, por mais frágil que seja,
reside nos esforços individuais. Psicólogos como Diana, que trabalha com refugiados e famílias de soldados, veem pequenas vitórias. Ele afirma que após apenas 10 a 12 sessões, muitos clientes começam a sentir-se seguros novamente. Para esses profissionais, cada cliente que encontra um pouco de paz é uma vitória contra o sistema. O apoio oficial não existe. O que existe é um trabalho de formiga, feito por voluntários em clínicas e ONGs, tentando fechar a brecha deixada pelo governo. A história da Rússia e seus soldados é um ciclo trágico que se repete. A mesma ferida de negação e silêncio que machucou a geração da Segunda Guerra Mundial, hoje atinge uma nova geração de veteranos. A batalha mais difícil, ao que parece, não é contra um exército inimigo, mas contra os fantasmas da própria história. Uma guerra silenciosa que a Rússia continua a perder. Se você ficou tocado por essa história, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais descobertas incríveis. E compartilhe a sua opinião. A negação ao trauma de guerra é algo que afeta apenas a Rússia? Ou será um problema que a sociedade, de forma geral, ainda não sabe como resolver? Deixe seu comentário e vamos continuar essa conversa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.